Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Penso no futuro dele e estou a trabalhar o futuro e a forma como é que o mundo vai olhar para ele, mas não posso esquecer do presente dele. Este é o Querido Líder, da Rádio Observador, o podcast sobre liderança. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas Milton Sousa e Jorge Medeiros. E a nossa convidada é a Presidente Executiva da Joaiô Portugal e da Associação Vila Convida. Filipa Pinto Coelho, como é que surgiu esta ideia do Café Joaiô? E já agora, o que é o Café Joaiô? Então, há 8 anos atrás, eu fui mãe de uma terceira criança que às 15 semanas de gravidez foi diagnosticada com síndrome de Down. E isso em mim trouxe um sentimento de uma enorme estranheza que eu tinha relativamente a uma realidade que obviamente eu sabia o que era. E no momento em que vinha uma angústia enorme, não saber o que é que ia acontecer à nossa vida e que mundo era este que estava a nascer dentro de mim, eu realizei que o meu medo era o medo da maior parte das pessoas, pelo facto desta diferença e destas realidades estarem tão longe das nossas vidas. E imediatamente fiz aqui um link com aquilo que é hoje a minha formação profissional e pessoal também, forma de ser e de estar, que é de comunicar e de ser positiva e de fazer pontes e de encontrar soluções. Pensar, se calhar tenho aqui um papel que é juntar estes dois mundos através da mensagem positiva, da simplificação e de convidar, de facto, esta comunidade a fazer parte da solução, em vez de ser apenas com um donativo. Portanto, à volta disto, criou-se a ideia de criar cafés com vida, portanto, isto no âmbito da Associação Vila Convida, que eu com um grupo de pais fomos convidados a formar, para encontrar uma resposta de vida autónoma para pessoas com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento ou com diferenças na transição da escola para a vida adulta e ativa. E como é que nós poderemos aproximar a comunidade trazer esta diferença para o centro das nossas vidas e das nossas cidades através daquilo que hoje, todos os dias, nós fazemos, como por exemplo ir a um café. Portanto, começar pela restauração, íamos começar com os cafés com vida e quando estávamos a lançar este projeto, surge a notícia da abertura do segundo Café Joaiô em França e depois foi o destino que comandou tudo o resto e através de uma grande amiga consegui entrar em contacto com um dos responsáveis dessa marca, um francês que vivia e que vive em Lisboa. De repente estava sentada numa mesa de café com ele a explicar-lhe que não queríamos abrir um cafezinho para os nossos filhos um dia a trabalharem, que tínhamos aqui em mente um projeto de empreendedorismo social de mudança de mentalidades. Ele acreditou em mim, levou-me ao fundador dos Cafés Joaiô em França. E o fundador dos Cafés Joaiô em França, Yann Bucay, também acreditou em mim e de repente tivemos uma visão de um empresário que também muito levado pelo coração quis transformar a vida destas pessoas, que se juntou à visão de uma mãe que representava as famílias, mas que também tinha aqui uma veia empreendedora que eu nem conhecia bem e que depois isso foi outra conversa e na altura juntou-se e trouxemos o Café Joaiô para Portugal. Hoje há vários já a funcionar, já vamos falar deles, mas o mais icónico é o primeiro, em frente à Assembleia da República. Exatamente, então tinha que ser, não é? Um sítio de bandeira. Foi por acaso, era para ser aberto num outro local e de repente... extraordinariamente no sítio onde nós tivemos essa primeira conversa, eu e essa pessoa, que é o Alexander Dubinski, que é o designer desta marca, do logotipo, que marcámos simplesmente uma conversa no sítio onde veio a ser o primeiro Café Joaiô. Portanto, foi mesmo ali. Perceberem que isto é assustador, mas é mesmo verdade. Nós sentámos ali, ele acreditou em mim, eu fui até a França. Eu não sou teorias da conspiração, mas a coisa já estava bem encaminhada antes de a Filipa saber. Nós anunciámos depois que queríamos um espaço em Lisboa para o Café Joaiô e a proprietária desse espaço viu esse anúncio e quando eu vejo a pessoa que estava a contactar o sítio onde eu tinha ido, que era a Vermelhosa, que eu lembro, que era uma pastelaria francesa, disse, não, isto não é possível, isto promete. E assim foi. E como é que conseguiu o financiamento para o primeiro café? Então, angariação de fundos e, acima de tudo, eu acredito muito nisto,
todo o caminho que nós vamos fazendo anteriormente, seja em qual for o papel que nós tivermos, senti que deu muitos frutos. A forma como eu me liguei às pessoas, aos meus fornecedores, seja quando era diretora de marketing ou em qualquer papel que eu tinha, eu criei laços nas minhas relações pessoais e profissionais que na altura foram ouvindo esta vontade e também perguntava, não é? Faz sentido, não faz sentido ter um projeto neste formato, para além de todo o mundo social com quem eu falava, também para perceber e validar esta ideia. E de repente foi nessa altura que todas as portas se abriram, que eu percebi que as pessoas confiavam em mim, confiavam nesta visão, fazia sentido por A mais B. Essa solução foi sendo validada. Sim, é verdade, nós fazemos muita coisa para pôr estas pessoas no mercado de trabalho, mas se me perguntar se nós convidamos a sociedade e se comunicamos com ela diretamente, pensando que cada pessoa, cada cidadão é um potencial empregador, se calhar não. Então se calhar o nosso papel era esse e isto foi tão validado depois num formato e na forma como o problema social foi apresentado, que eu, Filipa, também fui crescendo nesse entusiasmo ao perceber que de facto fazia sentido ter aqui um projeto que ia ser disruptivo em relação à forma como as pessoas veem esta realidade hoje. E eu acho que hoje, se o mérito existe no Café Joyeux, obviamente que é de uma visão empreendedora e de uma equipa incrível a dar tudo todos os dias, mas acima de tudo é porque nós conseguimos validar que estas pessoas são boas profissionais, porque são eles que fazem o Café Joyeux funcionar. E tem resultados, não é? 60% das pessoas que estão nos Café Joyeux têm dificuldade intelectual. E, portanto, se eles não forem produtivos e não forem capazes de dar tudo e validar este modelo, não podem receber o seu salário, têm um contrato de trabalho sem termo, e todo este modelo não funcionaria, não é? E, portanto, tem resultado tanto que nós iniciámos este projeto a querer abrir até 2026 6 Cafés Joyeux. Abrimos o primeiro em 2021, em novembro, e em 2024 já tínhamos 4 abertos e vamos abrir o 5º na Universidade Nova no dia 27. Portanto, é incrível o que é que o caminho do bem e que conta com os outros é capaz de fazer, e acho que tem sido essa a nossa descoberta também. Depois deste tema, então, um tema tão inspirador, vou puxar a conversa um pouco mais mas é o tema do poder, e é um poder referente, e o poder referente é o poder que não é hierárquico e que os outros reconhecem instintivamente, e portanto o que a Filipa conseguiu foi que, através das suas relações com estas pessoas reconhecessem em si e dessem e quisessem fazer este caminho consigo. Eu ia fazer outra pergunta, mas não quero estar aqui. Avança, Jorge. Uma das perguntas era: como é que se consegue saber a satisfação das pessoas que acabam por ter a oportunidade de trabalhar e de contribuir para a sociedade, que se calhar de outra forma seria muito mais difícil, não é? Portanto, o Café Joyeux dá-lhes estas oportunidades todas, e acho que a minha pergunta é trazer aqui a lume a satisfação, à superfície, a satisfação... Jorge, é mesmo fácil. Eu acho que o Café Joyeux traz é a oportunidade da pessoa responder a essa questão da própria pessoa, na própria pele. Qualquer pessoa que vai hoje a um Café Joyeux sente a alegria genuína que cada uma daquelas pessoas tem a trabalhar. E não é uma coisa do princípio, é um sentimento que permanece. Todos os dias aqueles jovens estão com o melhor sorriso do mundo, a agradecer a oportunidade que nós estamos a dar de eles mostrarem as suas capacidades e de descobrirem capacidades que não sabiam ter. E isto numa triangulação com uma família que até aos 20 e tal anos tem uma vida só em função da angústia que aquela pessoa, que é seu filho... O peso do futuro, não é? A angústia do futuro. E, de repente, o Café Joyeux permite àquela família perceber que aquele seu filho tem capacidades para ter uma profissão e que essa profissão é remunerada. Aquela família não tem custos com aquela formação. Isto é, de facto, mágico. Eu não encontro outra... É exigente, é muito exigente o modelo de sustentabilidade, falávamos há pouco, claro que é, mas as cabeças que nós estamos a conseguir transformar simplesmente com uma troca de olhar, porque o professor que duvida que aquele seu aluno com trissomia 21, com autismo, que tem um comportamento diferente ou que tem uma aparência diferente e vítima de um preconceito, que vai ao Café Joyeux, que é servido
por uma destes jovens, tão bem servido, com um produto de enorme qualidade, pelo menos esforçamos que isso seja sempre assim, num espaço central, fácil de aceder, com glamour, com um sentido estético, onde eu me sinto bem, naturalmente que eu chego à minha sala de aula e olho para aquele aluno de uma maneira diferente. E isso é uma imagem ou é uma história que aconteceu mesmo? É uma imagem, é uma visão que se calhar que fez parte também deste caminho. Nós temos que olhar para os empregadores, para os CEOs, para os professores, como cidadãos primeiro. É esta base social da relação com a diferença que não existe na forma como hoje a deficiência é encarada neste país, e não é só neste país. Eu, antes deste caminho começar, o ano de 2017, a minha formação de base também é jornalismo, portanto também fui... Mas curou-se, peço desculpa. Corrigiu a tempo. Exato. Sempre tentando... Mudou de vida a tempo. Mas sim, foi tentar perceber se em mais países existiria este grande hiato entre estes dois mundos. E em todos os países existe este problema. E, portanto, o Café Joia é muito mais do que um projeto de empregabilidade, é uma filosofia, é uma forma de estar, é uma forma de ver e de trazer esta fragilidade para o centro das nossas vidas e das nossas cidades. Eu tinha aqui uma pergunta, talvez para desafiar um pouco também, porque um caminho deste não se faz sem obstáculos, sem problemas, E eu consigo imaginar muitas situações em que as coisas são difíceis, não é? E há pouco estávamos a falar da forma... Eu tive a oportunidade de experienciar já isso também, não é? Nós, de facto, somos servidos com um sorriso, com uma atenção, se calhar que muitos podiam aprender em cafés ditos normais, não é? Mas que dificuldades é que sentiu ao longo desta jornada? As principais dificuldades, obstáculos? Assim, deve haver dias difíceis, não é? A principal dificuldade é quando nós recrutamos alguém para a nossa equipa que vem literalmente apaixonado pela ideia de dar de si agora um projeto, trazendo a sua experiência profissional também para esta missão, e quando, força do grande objetivo que é a sustentabilidade neste projeto, muitas vezes há aqui um quebrar dessa visão romântica para orientação para resultados. E isso conheceu aqui duas fases. Eu posso dizer que a primeira já pode ter passado, portanto, a fase em que todas as pessoas que aparecem com o coração aberto, com uma experiência interessante, são convidadas a fazer parte do projeto porque dão o seu melhor, mas numa altura em que há um café aberto, onde há um financiamento europeu que nos ajuda a levantar esse café e onde nos estamos a preparar para um conceito transformador, e toda a parte e a componente social e o recrutamento e os jovens estarem bem e as famílias, etc. Quando começa a vir mais ao de cima, então espera aí, agora já chegamos aqui, o financiamento vai acabar, mas nós temos que continuar. Então aí começa a vir, se calhar, uma Filipa que eu não conhecia, mas que começa a conhecer e todos os dias vou descobrindo, que é a gestora, não é? E que tem que conciliar toda esta visão com uma orientação para resultados, na ideia de que, se nós falarmos de lucro social, vamos estar a triplicar o impacto. E, portanto, mas são duas fases. Uma primeira com pessoas que já fizeram parte desta equipa, outra com uma exigência que se vai afinando, mas sempre com esse denominador comum. E é mais difícil ser Filipa, essa gestora de um projeto como o Café Joia do que... Eu não voltava atrás. Se fosse o Café Lisboa, não é? É muito mais, mais difícil, é diferente. Eu sinto que aprendo muito todos os dias. Sinto-me privilegiada também como mãe, porque também tenho uma bola de cristal todos os dias à minha frente, não é? E sei o que é que as famílias fariam diferente hoje se soubessem o caminho que os seus filhos iam percorrendo, de maior ou de menor autonomia. E sinto-me privilegiada. Queria voltar atrás à versão anterior da Filipa, que não tinha de lidar com os KPIs e fazer... Não queria. Não queria. Não é? Eu digo que este caminho... Quando nós temos uma equipa que ainda é muito pequenina, nós temos que fazer vários papéis. E o meu papel aqui, penso que é sempre muito mais o papel inspirador e da visão que fui construindo neste caminho, e em conjunto, obviamente, com o meu marido, que sempre fez parte deste caminho de forma menos ativa do que hoje, que já faz parte do projeto, mas
que se vai construindo e que a páginas tantas damos por nós a perceber, bem, qual é que é o meu papel aqui. Eu gostava que continuasse a ser o papel da Filipa, que inspira, que convida a fazer parte da equipa, que olha para as pessoas e que sente se elas estão bem, que vai estando... Mas o meu papel também teve que ser outro. Também teve que ser a orientação para resultados, também teve que ser falar diretamente com pessoas que, se tivessem ali uma chefia intermédia, poderiam não se sentir tão pressionadas. Foi uma coisa interessante neste caminho que tenho sentido. Que chatice. Eu sinto que estou aqui com uma missão nas mãos. Muitas vezes tenho a imagem de quase uma marioneta, que estou aqui ao serviço de uma causa, como a minha equipa toda sente. E porque é que às vezes eu tento tanto isto por base, portanto, num modelo muito mais transversal do que hierarquizado, que é zero, não é? Acho que estamos todos aqui ao serviço desta missão. Porque é que às vezes, de facto, pela necessidade de liderança que as pessoas têm, esse papel pode ser feito de uma maneira, ou pode ser percepcionado de uma maneira diferente se for eu a dizer, ou se for outra pessoa, chefia intermédia, a dizer exatamente a mesma coisa. E eu tive que passar por situações dessas que preferia não ter passado, mas depois todas elas reconstruíram. Mas é estes diferentes chapéus que num projeto de inovação social e uma startup, que é basicamente o que nós somos chamados a ter. E isso às vezes é difícil. E a burocracia foi particularmente complicada ou também foi facilitada neste projeto? Burocracia, pronto, se nós estivéssemos à espera do modelo que existe para podermos provar este conceito, nós nunca teríamos saído da estaca zero. A verdade é essa. Com alguns business plans, com algumas pessoas que fizeram parte da estrutura de decisão deste projeto, não começarmos com um business plan que já sabíamos que ia ser assim ou assado, fez muita confusão. Isto é um projeto de inovação social, todos os dias nós aprendemos. E graças a Deus hoje, diferente se calhar também de há 5 anos atrás, encontramos um mundo muito mais preparado para perceber o que é que são os contratempos de um projeto de inovação social, e muitos deles não cabem numa célula de Excel, não é? A maior parte. E portanto a burocracia nós acho que contornámos e que fomos fazendo o nosso caminho. E esperamos que seja inspirador também para a mudança de políticas no Estado que são necessárias. Filipa, tinha aqui uma questão, estava a tentar fazer aqui uma ligação entre este seu projeto social e o mundo mais alargado da gestão, e tocou aí num tema da liderança, se eu o interpretei bem, que é: as pessoas tendem a vir por uma visão romântica, e ainda bem que têm essa visão romântica, mas precisam de complementar essa visão romântica com a dureza da gestão. Certo. A minha pergunta concretamente é: valeria a pena, logo de início, ter uma conversa com as pessoas para as pessoas perceberem que, correndo o risco de cortar um pouco esta paixão, mas garantir que no longo prazo, se calhar, as pessoas não têm uma surpresa... Claro que sim, Jorge, mas o que é facto é que a forma como, e isso acontece hoje, se calhar pela aprendizagem do início, porque o início era um convite a fazer parte, uma explicação do que era o projeto, obviamente, mas quer dizer, estávamos todos, até eu ainda muito toldada por esta paixão faz apaixonado, totalmente. Acho que é uma analogia gira. Depois essa conversa continua a existir e hoje cada vez mais fruto também de situações passadas, mas não deixa de ser um projeto inspirador, não deixa de ser um projeto em que as pessoas, quando entram, e se eu faço uma conversa destas num café joia, basta olharem para as pessoas que lá trabalham, que por mais coisas que eu diga e raízes quadradas que crie, é ali o coração que se sente. E, portanto, ainda bem, porque é isso que depois ajuda tudo o resto a acontecer. Eu não tenho a mais pequena dúvida que é exatamente essa paixão que faz com que os impossíveis se tornem possíveis. E até ultrapassar essas dificuldades. E posso dizer 300 situações em que isso aconteceu. Do género, há uns anos atrás, termos 2.000 euros na conta para pagar salários, ainda éramos poucos, e o nosso responsável financeiro, Filipe, então olha, vê aí na tua secretária, e de repente vem um cheque de um prémio que tínhamos ganho de 40.000 euros e lá conseguimos mais um mês. Mas
eu não consigo explicar a calma, a minha equipa, se ouvir isto, ri-se, porque é uma paz que eu sinto que eu não... Em alturas em que eu sabia que estávamos na transição de fim de fundos para sermos autossustentáveis, começava a apertar, aquela sensação que eu tenho imensas vezes, eu, Filipa, aí a onda que entretanto andámos ali, de repente veio a onda, nada, se não levas com ela em cima e agora não há nada a fazer. Eu tenho imensas vezes esta sensação na vida e neste projeto passo a vida nisso, mas já mais controlado, muito mais controlado. Portanto, sim, há essas conversas, mas acredito que haja menos situações de surpresa porque estamos mais conscientes disso, mas não deixa de haver sempre aqui algum choque. Filipe, nós temos 4 perguntas fixas que fazemos a todos os convidados. Já aqui falámos, penso eu, um bocadinho nisto, mas qual é que terá sido o pior momento à frente deste projeto? Foi quando estávamos preparados para iniciar as obras para se fazer então um café joia no sítio onde nós tínhamos o piloto a acontecer, quando tínhamos um projeto todo preparado para começar. Depois eu vim a perceber porque é que isto aconteceu, também acho que somos protegidos aí, e o sítio onde nós estávamos disse de repente que não aprovava a obra. E eu estava há 1 ano e meio à espera da marca Umbrella Joia para continuar este caminho, então já com essa... e achei que ia morrendo, literalmente. A sensação foi olhar para o chão e não ver nada. Parecia que estava num buraco escuro. Sem dúvida nenhuma que foi esse momento, quando vou buscar o meu filho à escola, aqui na Praça de Espanha, e naquele momento, naquele dia, liga-me o Ian Bucay, e eu, sem saber o que dizer, porque entanto ele tinha posto arquitetos, tudo, projetos 3D, tudo e mais alguma coisa para transformar, e eu tive que lhe dizer que o sítio onde nós estávamos, afinal, tinha voltado com a palavra atrás. Imaginem a minha cara. E o que é que ele diz? Filipa, eu vou aí no Natal com a minha filha e nós vamos encontrar um sítio e o Café Joia vai para Lisboa. E foi para Lisboa. E esse foi o melhor momento, esse telefonema? E a inauguração do primeiro Café Joia foi uma coisa que não existe, não é? A estrada ninguém passava, a imagem que eu tenho é mesas de esplanada a fazerem de chapéus de chuva, pessoas que queriam vir e não conseguiram vir, ainda na fase das máscaras, o nosso querido presidente Marcelo Rebelo de Sousa a inaugurar, quando soube na antevéspera que vinha, portanto aquilo foi tudo uma alegria. Uma alegria incrível que se sente em cada abertura do Café Joia, mas aquela foi assim uma vitória muito grande desta missão e da prova de que temos que acreditar. Não podemos deixar de acreditar, porque se nós não acreditarmos... Pergunta impossível, Filipa. Mesmo impossível, porque é um contrafactual, não é? E se não tivesse acontecido esse telefonema nesse momento, onde é que iria buscar as energias para continuar? Está dentro. Ao propósito. Eu tinha uma questão um bocadinho mais desafiante, que é o Café Joia foi pensado e desenhado para integrar, sustentar, apoiar estas pessoas para que possam fazer o seu percurso. Quando tentamos transferir isto para a realidade das organizações não orientadas a esse propósito, da sua experiência, qual é que é a vantagem e as dificuldades, e até que ponto é que se consegue de facto integrar pessoas com a neurodivergência, com outras dificuldades na realidade do contexto de trabalho? Porque acho que há uma missão para além do Café Joia, né, que é de tentar o mais possível que mais pessoas... Sim, a nossa missão, portanto a missão da Associação Vila Convida, que trouxe o Café Joia para Portugal, é aproximar a sociedade da diferença para que esta deixe de o ser. E a nossa visão é: um dia a diferença já não se vê, fará genuinamente parte de nós. Os Café Joia querem trazer a diferença para o centro das nossas vidas e das nossas cidades. E tornar mais visível, de certa forma. Tornar mais visível. Todas as organizações, penso, sem exceção, que trabalham com a deficiência intelectual, muitas delas têm mais respostas do que outras, têm normalmente a formação profissional, têm casos de muita dependência, que são as residências, têm centros ocupacionais, hoje os CACIs, e o que eu acredito é que prefiro pensar assim, que o objetivo daquelas organizações é só aceitarem dentro de portas candidatos que não tenham outra possibilidade que não seja uma resposta ocupacional, porque todas as outras deveriam ser simplesmente um caminho de transição.
O que eu acho que de facto o Café Joia pode ter trazido foi esta forma disruptiva de fazer, que é, nós hoje quando vamos a uma empresa propor que essa empresa se torne inclusiva, nós não vamos dizer que somos a Associação Vila Convida e que estas pessoas são espetaculares e que têm imensos talentos por revelar. Essa parte também dizemos. Nós dizemos também somos empregadores. Porque a Joia Portugal é uma empresa 100% detida pela Associação Vila Convida. Mostram que é possível. A partir do momento em que nós dizemos estamos aqui no mesmo plano, a pagar os mesmos impostos e a ter os mesmos benesses que vocês também podem ter. Pagam os mesmos impostos, tal e qual. Não existe o estatuto, infelizmente, de empresa social. É algo que já esteve em projeto de lei não sei quantas vezes e que não... Em França existe. O Café Joia em França é uma empresa social. Cá não. Nós pagamos exatamente as mesmas coisas que qualquer empresa, ou tem direito aos mesmos benefícios ao contratar uma pessoa. De certa forma, até dá mais força ao vosso caso, não é? Exatamente. Portanto, nós, quando nos apresentamos nesta dupla perspectiva, temos uma probabilidade, e temos tido, de facto, e aquilo que eu acreditava que ia acontecer, que era a força da comunicação positiva do Café Joia e desta proximidade, faz com que, de facto, estejamos a receber nas rios de pedidos de empresas. E vocês dão apoio aos líderes também? Isto desbloqueia também. Vocês dão apoio aos líderes dentro das organizações para lidar claramente com... que sim, claro que sim. Temos muitos processos de empregabilidade a decorrer, já há 67 contratos de trabalho assinados, já muitos se tornaram efetivos em outras empresas. Muitas vezes isto também tem um tema de identidade e de comunicação daquilo que nós fazemos, porque de facto o Café Joia absorve muito do que é esta nossa posição, nós, a Associação Vila Convida, mas a Associação Vila Convida tem outras formas de levar a diferença para o centro da vida das pessoas. Uma delas é essa, ajudando as empresas a serem inclusivas. Outra é, por exemplo, este negócio social que temos com o Grupo Inditex, em que temos uma loja da Zara Home, que é gerida por nós, no Freeport de Alcochete, onde empregamos em 17 13 pessoas com incapacidade, porque o Grupo Inditex confiou na Associação Vila Convida. Portanto, o que é que se passa? Passa-se gestão de negócios sociais. E mais marcas venham, mais grupos empresariais venham, a confiar às organizações sociais a capacidade, em quem confiarem, obviamente, a capacidade de gerirem as suas próprias marcas. Porque imaginem agora mais grupos a fazerem aquilo que o Grupo Inditex decidiu fazer. Eles não precisaram de criar um conceito especial para terem uma loja gerida pela Associação Vila Convida, que tem 13 pessoas em 17 com incapacidade. Eles confiaram na nossa gestão, confiaram que nós conseguiríamos recrutar pessoas com capacidade suficiente para representarem aquela marca, e está a ser um sucesso. E quão escalável... Vamos aumentar e vamos abrir outra, portanto... Se calhar já, a resposta já está aí. A minha pergunta é quão escalável é isto? Porque eu imagino que possa haver algumas empresas que queiram pura e simplesmente cumprir os critérios, não é? Ou ficar bem na fotografia, mas não é disso que estamos a falar. Não, estamos a falar de empresas que dão autonomia e que confiam e que, para além de confiarem, vão procurar ainda mais, é isso, não é? É verdade, portanto, eles atribuem, neste caso, o que é que eles pensaram? Isto é uma especialização, não é? Estar a recrutar, a lidar, a formar pessoas com dificuldades ou com diferenças, não somos nós os especialistas, vamos confiar em quem é. E, portanto, dividindo isto, eles tornam possível que aquela gestão aconteça, porque procuram o espaço, negociam a renda, criam as condições para aquela loja acontecer, e nós entramos com a nossa capacidade de recrutadora, formadora, de gestão, que garante que aquela marca vai ser sempre bem representada. E temos muita vontade que isto possa fazer parte de todas as áreas da vida das pessoas. Imagino que isso também para as pessoas que começam no Café Joia também lhes dê possibilidades de caminho futuro. Claramente. Aliás, esse é um objetivo. É um objetivo nosso, Café Joia Global, que nós em França chamam o Envol, que é, ao fim de 2 anos, que têm formação como colaboradores polivalentes no setor da restauração, que passam por 4 áreas distintas nos cafés. Eles, com este diploma, hoje certificado em Portugal e em França também, que possam, de facto, levantar voo. Vai ser uma vitória para nós se isso acontecer, ou quando isso acontecer, já está em vias de acontecer, porque as pessoas ganharam confiança, autoestima, é isso que eles ganham no café. É autoestima e autoconfiança para voar. Filipe, ainda tenho 2 perguntas para lhe fazer, daquelas 4. Eu estou a adorar, tenho imenso tempo. E a Filipe é gestora, mas é também cuidadora, é mãe. Algum dia, ninguém vai cobrar isto, se confessar aqui, algum dia disse, hoje não dá, hoje estou doente, hoje não posso ir, e tirou o dia para si? Não.
E não precisa? Preciso. Acho que sim, claro que sim. Eu acho que isto é completamente equivalente em qualquer mãe que se envolve num projeto. Eu chego a casa, dou um abraço ao meu filho Manel e, obviamente, as minhas filhas também, com alguma ciumeira, a todos, mas eu dou um abraço ao Manel e digo, pronto, isto está a fazer sentido. Temos que ter cuidado, não é? Porque eu estou num projeto em que penso no futuro dele e estou a trabalhar o futuro e a forma como é que o mundo vai olhar para ele, mas não posso esquecer do presente dele. Inspirar e gerir as expectativas ao mesmo tempo. Sim, não, e presença e disponibilidade. E isto é completamente avassalador em termos da linha que nós não sabemos onde é que acaba. Não sabemos separar as coisas, porque tudo é emoção, tudo é emocional. Portanto, isso é deixa perfeita para a quarta pergunta fixa, que é quando é que percebeu que era a líder? Porque aqui é a mãe, não é? Sem perceber. E é a líder, mas é a líder do projeto. Se calhar é melhor chamar aqui o João, meu marido, sabe responder. Não, nunca me vi assim, simplesmente depois percebi que era preciso uma referenciação e que esta coisa que dizem que eu posso ter inspirado as pessoas a juntarem-se à equipa acaba por me dar uma responsabilidade maior, mas não é nada um conceito onde me reveja. Se eu aprender com histórias de liderança que cada vez quero mais conhecer, se eu aprender com os conceitos, com a escola que existe à volta e que cada vez procuro mais, não é? Porque mal ou bem, de repente já são 94 pessoas num grupo Vila Convida que começou com 0, não é? E de repente são 94 salários para aí, que nós já temos aqui a falar. Não é brincadeira, não é? Já não dá para perguntar à diretora financeira o que é, não é? Eu já tenho que saber e graças a Deus já tenho hoje uma consciência muito maior, mas continuo a não me rever nessa imagem porque nós somos liderados o tempo inteiro pelo coração, é isso que nós estamos aqui a fazer e essa liderança com amor faz com que tudo o resto aconteça. Mas se chamar liderança e se isso ajudar ao projeto a ir para a frente, tudo bem. Acha que é possível passar esta paixão, este propósito, este amor para uma organização não social, para uma empresa? Acho que sim, claramente. Acho que é importante existir muito mais essa linguagem e nos boards existirem, mais mulheres, porque acho que é muito importante. As mulheres não têm acanhamento normalmente a falar destes temas e são os temas que criam um entendimento com todas as outras pessoas, porque o que eu sinto neste projeto, com várias pessoas que já vieram de grandes empresas, é claramente há um entendimento porque há uma linguagem comum, é olhar para as pessoas como elas são e compreendê-las naquilo que elas são. E eu acho que a gestão é muito mais bem sucedida se toda a gente se sentir parte do mesmo barco, e só se sente parte do mesmo barco se for envolvida desta forma e não tivermos aqui a separar o que é o caminho da profissão e o caminho do espaço pessoal. Na verdade somos todos feitos do mesmo num espaço ou noutro. Filipa Pinto Coelho, muito obrigado por ter vindo aqui ao Querido Líder. Que honra tão grande. Honra. Muito obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada, a Presidente Executiva da Joia Portugal e da Vila Convida. Milton Sousa e o Jorge Medeiros regressam já na próxima semana sobre os nossos queridos líderes na arte da liderança. Cá estarão eles para analisar a prestação de líderes ou aspirantes a líderes, também para deixar conselhos. E teremos outro convidado para partilhar connosco as experiências. Eu sou o Ricardo Conceição, este é o Querido Líder, o podcast sobre liderança da Rádio Observador. Até para a semana.